Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e você nos vê também pelas redes sociais, imagens do Instagram, Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038. De novo, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é terça-feira, edição dedicada à área da comunicação, do marketing, da propaganda, da publicidade, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. E recebemos os nossos convidados para essa conversa. Vamos formar aqui o nosso time. O reitor da Universidade Brasil, Felipe Sigolo, ex-secretário executivo adjunto do Ministério da Educação e do Ministério da Cidadania. Tudo bem, Sigolo? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro Filho. Saudar a todos os nossos participantes também. Também com a gente, eu apresento agora o Lula Rocha, publicitário, sócio da Sim Comunicação, em Belém, capital do Pará. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Mauro, tudo bom? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer e uma honra participar aqui com vocês. Obrigado pela presença, Lula Rocha. Também conosco, mais um publicitário, Adriano Nunes. Não, Adriano não está com a gente, estará talvez daqui a pouquinho, não está conectado ainda. Também com a gente o Tony Mastaller, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tony Mastaller, tudo bem? Seja bem-vindo. Como vai, Mauro? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa participação aqui. Eu acho que as listas aí na central de vocês aconteceu alguma coisa, porque para eu poder discutir junto com o Felipe e com o Lula, eu vou mais ficar quieto e escutar e aprender muito aqui, viu? Mas que gostoso estar aqui, que gostoso a gente tratar de comunicação. Muito obrigado. Então vamos seguindo com o início aqui dos nossos assuntos, nesta edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a anulação de todas as condenações proferidas contra o ex-presidente Lula pela 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato, por entender que as decisões sobre o assunto não cabiam a essa vara. E assim, as condenações que retiravam os direitos políticos de Lula não tem mais efeito e ele pode se candidatar nas próximas eleições em 2022. A decisão provocou tumulto nos meios jurídico e político ao impor uma derrota histórica à Lava Jato e embaralhar as discussões sobre as eleições do ano que vem. Não começo com você então, né, Tony? Não, vou começar com o Lula. Lula Rocha, eu destaquei aqui essa confusão, esse tumulto, essa surpresa, né, para os meios jurídico e político ontem, quando saiu essa notícia dessa decisão do ministro Fachin. Como é que o mundo da propaganda, o mundo da comunicação reagiu a isso? Acho que todo mundo ficou perplexo, né? Porque é uma decisão que vem, digamos, embasada há 5 anos atrás, com todo um processo e muito trabalho feito, não só pelo Moro, né, mas também por toda uma cadeia aí de Polícia Federal, né, de vários outros atores e agentes aí, Ministério Público, dentro desse processo de condenação do ex-presidente Lula. E chegar agora, depois desse tempo todo, a sensação para muita gente é que foi um tempo perdido, um dinheiro jogado fora, toda uma mobilização feita para uma decisão ser revertida assim, dessa forma, e que há dentro, como você comentou, dos aspectos legais e jurídicos, indignação por muita gente, né? Sobre a decisão ontem tomada, que realmente tomou conta de todos os noticiários, né? E o Brasil ele vem sendo gradativamente cercado por noticiários que dominam a opinião pública a cada sobressalto, seja do presidente da República, seja de decisões como a de ontem do STF. Então, isso obviamente atrai as atenções para todos os veículos de mídia no Brasil inteiro, né? Atrai principalmente a opinião pública
a se debater nesse confronto que me parece que não vai se suavizar tão cedo, dessas decisões tomadas aí pela alta cúpula, seja do governo, seja do judiciário, né? Então, é isso, o abalo que isso causa em todos nós realmente de perplexidade, né? De não realmente entender o norte da justiça e as decisões tomadas pelo STF. Agora, Lula Rocha, do ponto de vista do marketing eleitoral, do pessoal que trabalha com este assunto, com este ramo aí da comunicação, marketing eleitoral, nesse tabuleiro, uma eventual disputa entre as duas pontas, a direita e a esquerda, é claro que o PT poderia estar nessa posição em 2022, mas até então não com o ex-presidente Lula. Como é que este tabuleiro é visto pelo marketing eleitoral? Eu acho que é assim, né? Cada novo acontecimento vai culminando em sobressaltos já da eleição de 2022, né? Eu analiso assim da forma mais clara possível esses extremos, né? Mais uma vez sendo extremamente assim, né? Polarizados nessa questão política, né? Obviamente, a gente sempre, o Lula com condições de participar das próximas eleições, ninguém sabe ainda se isso vai acontecer, mas obviamente que há um acirramento, digamos assim, em face das próximas eleições com a decisão de ontem do STF. Então, o que na verdade preocupa é que realmente esse embate ele vai ficar cada vez mais caloroso, né? Cada vez agora, então, esse acirramento entre antipetismo, né, e o acirramento entre a extrema-direita, ele vai se acirrar cada vez mais, e com certa razão, porque é compreensível a gente não ter no nosso país uma diretriz e um entendimento sobre as decisões do STF, para a grande maioria, e isso causa, obviamente, esses embates e o processo de comunicação e mídia, a partir de agora, vai ser todo direcionado para as próximas eleições de 2022. Eu acho que ambos os dois, Lula e Bolsonaro, mantêm ali uns 30% da sua base, né, eleitoral, né? Eles vão fomentar essa base eleitoral, né, para poder manter isso até as próximas eleições. E, inevitavelmente, se manter assim, é difícil vir algum outro terceiro candidato, por mais que tenha representatividade, conseguir, digamos assim, ultrapassar essa base já desses dois grandes candidatos aí, né, às próximas eleições. Sim. Felipe Sigolo, e o mundo acadêmico, como é que recebeu essa decisão do ministro Fachin? Já dá para formar opinião? Eu fiquei bastante surpreso. É até curioso que no dia anterior, ou acho praticamente no mesmo dia, tinha saído uma pesquisa colocando o ex-presidente Lula muito bem numa pesquisa de intenção de voto. Ele estava muito bem posicionado, e aí já em seguida tem a decisão, coincidentemente ou não, nesse sentido. Eu fico com pena. Eu sempre trabalhei na área pública e participei de todas as campanhas desde 98 até 2018, mas agora aqui do lado privado, eu fico com pena do trabalhador, do comerciante, do empreendedor, porque o tema política e quanto a esse presidencialismo no Brasil gera tanta tensão, todo mundo tem que parar, prestar atenção, falar, deixa eu tentar entender o que está acontecendo, porque isso vai afetar a minha vida. E a gente acaba desviando um pouco no que realmente importa no desenvolvimento do país, na produtividade. Eu fico um pouco assustado com essa... É sempre Brasília, Brasília, Brasília.
até o presidente Bolsonaro tinha dito, não, é mais Brasil e menos Brasília, mas é o inverso, cada vez mais só Brasília que interessa, o que vale é só o que acontece lá. Eu trabalhei lá por 5 anos, realmente tudo é muito concentrado, desde o imposto até as decisões, toda a legislação, tudo é muito... não tem uma federação de fato. Então, acho que a gente tem problemas profundos, esse super presidencialismo que é colocado, eu acho que muita coisa devia mudar desde baixo, o voto distrital, parlamentarismo, acho que o Brasil acho que só vai ter chance de crescer quando as coisas mudarem na sua estrutura. Mas, enfim, eu acho que nem em 2022, a gente já está pensando em 2026, que é muito, muito grave, só que não tem... As pessoas estão passando fome e estão com muita dificuldade de tocar suas vidas. Eu fui secretário estadual de assistência social, a gente desconhecia essa quantidade enorme de gente que estava fora do sistema bancário, sem nenhuma renda formal, que as pessoas que tiveram auxílio emergencial no ano passado, e acho que o governo agora tem que sinalizar também para essas situações, mas me assusta ter só a discussão política partidária e não esses outros temas que são tão importantes para a nação. Tony Mastaller, como destacou o Lula aqui, os 30% para cada lado, para Bolsonaro e para o PT, não vou nem dizer o Lula aqui, a gente sabe que 30% coloca o candidato no segundo turno, mas com 30% não se ganha a eleição. E o presidente Bolsonaro foi eleito, basicamente, ele teve os 30% dele e principalmente o sentimento anti-PT que existia naquele momento. Então, tudo isso levou a essa quantidade de votos que ele teve. Agora, esse sentimento anti-PT, você acha que ainda existe? Isso precisa ser medido, porque se ainda existe, é uma outra esquerda que deve se articular aí, porque tem o Boulos aqui em São Paulo, né, que se apresentou muito bem nas eleições municipais, certamente já o PSOL estava pensando aí num caminho para a eleição presidencial, né? Bom, Mauro, primeiramente, antes de entrar nisso, eu gostaria de destacar o seguinte, faço o coro com o que o Lula e o Felipe mencionaram, mas, assim, a mim me dá uma impressão muito negativa de que nós não temos 3 poderes equilibrados. Nós temos um judiciário e aí nós temos outros 2, né? Então, como o Lula colocou também, não é possível que você siga um rito, você tenha 2 cortes que façam, que cheguem a uma sentença, que aconteça e tudo mais, e agora chega, é um desserviço para a justiça que um ministro do Supremo chegue, não, isso aqui agora vai, quer seja por qualquer motivo, não vou, porque agora começam as interpretações, é para preservar a Lava Jato, é para isso, é para aquilo e tudo mais. Quer dizer, é um desserviço, claro, para o cidadão normal, que muito bem o Felipe colocou, ele fica sentido, ele fica magoado, fica atrapalhado, fica parecendo um idiota, fica parecendo jogo de futebol que não acaba nunca. Fez um gol, aí o outro fez um gol. É sério, é isso mesmo que nós somos? O Fla-Flu, né? Paísinho que nós somos, não é? É lamentável. Isso eu quero deixar claro. Profundamente lamentável. E sim, caíram as máscaras, né? Você tem um judiciário e depois você tem dois poderes que lá convivem entre eles. Mas você tem um judiciário, que é quem manda aqui. E outra coisa, há de se tomar muito cuidado, que eu gostaria de saber muito quais são as assessorias dessas pessoas. E por que esses objetivos? Por quê? Uma atitude como a de ontem não se consegue medir hoje claramente qual é o efeito dela. No caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, ela pode ser favorável, mas pode ser hipercontrária. Ainda há um tempo, as forças de comunicação se movimentam e, assim, isso pode ter sido um tiro no pé violentíssimo. Ao mesmo tempo que eu acho, como também eles muito bem colocaram, profundamente lamentável. Então, nós vamos ficar nessa brincadeira de 2 aí mesmo? Quer dizer, o restante das mentes maravilhosas, das pessoas brilhantes, das novas esperanças, etc., vão ficar todo de canto e esperar esses caras. A esquerda, que tanto falou, nós somos 70%, vamos se organizar, não consegue minimamente se organizar. Minimamente.
Fica um grupo, uma briga de egos e tudo mais. É isso mesmo? Então vocês são isso? Quer dizer, pô, aí depois reclama do que acontece, porque o que acontece é fruto também dessas determinações, é fruto também dessas ações. Aí as pessoas querem pôr culpa. Não, porque foi esse, foi aquilo. Não, senhor, isso é resultado de uma sociedade. A eleição é resultado de uma sociedade. Se ela está doente, se ela não está doente, nós vamos discutir isso. Mas é resultado de uma sociedade. Se você não faz bem a sua parte, pô, como é que faz? Eu acho muito interessante e os próximos capítulos vão nos mostrar o que vai acontecer. 12h16, edição do programa Gente que Fala de terça-feira, em parceria sempre com o Instituto Orbis de Pesquisa. Instituto Orbis de Pesquisa. A gente vai aqui para mais um tema, deixa eu puxar aqui o meu roteiro. Vamos falar sobre o seguinte: pouco tempo após assumir o governo, em 2019, o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que seria candidato à reeleição. E desde então, a esquerda fala em formar uma frente única para enfrentá-lo. Mas não chega a nenhum acordo. O próprio Mastalha já destacou aqui. E a situação que tende a esquentar com a volta de Lula ao cenário eleitoral. No centro, o governador João Dória se mostra em campanha desde que assumiu a prefeitura aqui de São Paulo em 2016, e vários outros nomes vão surgindo entre críticos ou ex-aliados do presidente. No meio disso tudo, a pandemia virou arma política de todos os lados. Lula Rocha, bom, agora, enfim, já a campanha está na praça, né? Já começou para valer. Desta forma, o ponto de partida acho que já foi ontem. Foi, né? E é o que acontece, assim, a gente fica analisando os próximos passos, né? Porque a decisão de ontem, que foi para Brasília, a gente não sabe o processo que foi, né, todo cancelado até então e voltou para a mão dos juízes de Brasília para poder ser analisado. A gente, na verdade, não sabe esses acontecimentos que vão desenrolar, né? Mas é claro que o que acontece muito no cenário ainda são muitas incertezas, né? A gente tem aí, ontem, o Novo se prontificou que virou oposição contra o governo do Bolsonaro, né? E os partidos políticos também, nesse momento, né, do que aconteceu ontem, começa um alvoroço todo dentro do Congresso Nacional, em cima dessas decisões que são tomadas pelo STF, como o Tony colocou. Eu acho que existem 3 poderes que não são igualitários no país, né? Onde o STF tem uma predominância grande nas decisões e no futuro político da nação, né? O que não deveria acontecer dessa forma, né? Num sistema presidencialista. Mas a gente, logicamente, que analisando os cenários, os possíveis atores desse cenário, é claro que a gente tem aí o presidente Bolsonaro, que, ao meu ver, precisa realmente de manter, ou ele faz questão, né, de preservar esses 30%, com os discursos dele completamente fora da realidade, né? Totalmente, acho que a gente fica meio perplexo, né? Muitas coisas com que a gente vem ouvindo aí. Então, tem de um lado esse extremo e tem do outro lado uma situação que é a possível volta do Lula como representante de um partido que realmente foi o ator principal de todo o cenário que nós vivenciamos com a Lava Jato, de corrupção no país, né? Então, é difícil prever o centrão, as pessoas que votaram no Bolsonaro, por exemplo, como opção contra apenas o que estava acontecendo ali, contra o PT, contra a corrupção e etc., saber como está hoje, depois desses anos de governo do Bolsonaro, saber como é que essa massa crítica ela vai se comportar. Obviamente que a gente acaba fazendo uma análise da rejeição, né? Acho que talvez seja a eleição com maior índice de rejeição já produzida
na República. Então, você tem hoje, de um lado, dois extremos, do qual o voto vai ser da rejeição. A escolha entre o menos rejeitado. Exatamente, porque para todo mundo, obviamente, que paira essa questão, né? Até onde vai o meu limite de aceitação? De um lado, um presidente extremamente fora da realidade, né, do país, e de outro, todo mundo, acho que acredita, né, rejeição total a um partido que foi o mobilizador de todo um processo nunca visto na história do Brasil de corrupção. Então, Lula, é isso. Lula Rocha, desculpe. E a chance do centro, na verdade, né? Para aquele eleitor que para pensar, olha, eu já tive o Lula, já tive a Dilma, já tive o PT, enfim, do outro lado já tive o Bolsonaro, já tive a esquerda, já tive a direita, mas também já tive no centro o PSDB. Mas pensando no centro, o centro democrático, o centro pragmático mesmo, quais são as chances deste meio? Olha, eu não sou bem, te diria assim, né, para fazer essas análises muito taxativas, assim, políticas e tal. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, logicamente que nesse processo o PSDB precisa também costurar um representante, caso queira concorrer às próximas eleições. Me parece que o próprio governador de São Paulo, Dória, ele não é essa figura, ele tem um índice de rejeição, acredito que muito grande no Brasil todo, né? Principalmente pela extrema-direita, né? E pela extrema-esquerda, ou seja, a rejeição das figuras de centro, elas são muito ainda obscuras, porque ainda não se tem esse representante no imaginário de todos, quem poderia ser essa figura moderadora, né? Essa figura que conseguisse fazer com que a política andasse em passos mais largos e de acordo com as necessidades do país, né? Não me parece hoje que o PSDB tenha um norte ou um representante que represente isso, né? Meio-dia e 23, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre em parceria com o Instituto Orbis de Pesquisa. Fabiano Souza com a gente na nossa sonoplastia hoje. Nós vamos para o intervalo e, na sequência, a gente volta falando das faculdades privadas que estimam perda de 1 milhão de calouros. Até já. Trianon AM 740. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. De volta com o programa Gente que Fala, você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Edição de terça-feira do programa Gente que Fala em parceria com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A indefinição sobre o modelo de aulas e a impossibilidade de usar as notas do Enem levaram a uma queda no número de ingressantes no ensino superior privado. Levantamento do SEMESP, entidade que representa o setor, indica que 1 milhão de alunos deixaram de entrar em faculdades privadas no início deste ano, uma redução de 30% em relação a 2020. Para driblar a crise, faculdades prolongam o período de ingresso e criam campanhas de incentivo a quem se decidir rapidamente. Felipe Sigolo, eu estou pensando aqui nessa redução, mas é porque, assim, se você tem menos ingressantes, você tem um final lá na frente complicado também.
poucos quadros, uma diminuição também nos quadros formados, né? Acho que tem que pensar lá na outra ponta, não? Exatamente. Esse é o impacto que vai acontecer, eu acho que no curto prazo. Imagina 1 milhão, não só para a economia, porque toda a cadeia que movimenta a educação, ensino superior, mas tirando 1 milhão de estudantes dentro da sala de aula, a produtividade do país, o desenvolvimento das atividades, a qualificação, a capacitação, enfim, é um impacto gigantesco. A educação básica sofreu muito com a pandemia, mas eu acho que vai ter que ter um esforço para recuperar esse tempo perdido. Agora, no superior, é uma janela que o jovem acaba tendo e quando ela passa é difícil voltar. É difícil depois que você está trabalhando, voltar a estudar, ter tempo de se dedicar, a vida vai passando, enfim, filhos, é um outro momento. Então, é um impacto muito grande. Não ter o Enem ainda, o processo do Enem, que ainda nem foi concluído, que deveria ter a nota em janeiro, a gente já está em março, os estudantes não têm a nota do Enem, depois impacta no ProUni, no SISU, no FIES. O FIES teve o menor valor, o governo federal não colocou dinheiro no financiamento estudantil para permitir que mais estudantes acessassem o ensino superior. Eu acho que a educação vive uma revolução no modelo, tem uma insegurança dos alunos se vão ter aula presencial, aula online, como é que isso vai funcionar, mas também tem um problema de financiamento, de acesso. Os bancos não emprestam dinheiro para o estudante. O único banco que empresta para estudante de medicina, só de um curso específico, que a mensalidade chega a quase R$10 mil, é o Santander. Nenhum outro banco empresta para os alunos, aposta no estudante, aposta que depois ele vai conseguir trabalhar, desenvolver e devolver esse dinheiro. Então, a crise econômica, somada à crise do modelo da educação, mais a pandemia, tudo, isso vai ter impacto em várias áreas, acho que do país, na produtividade, até na autoestima das pessoas, o sonho de fazer o ensino superior, de se desenvolver, de se qualificar, de ter um futuro melhor, tudo isso está em risco, está se perdendo. Eu espero que rapidamente a gente consiga resolver esses modelos de aprendizagem, conseguir financiamento para esse estudante, colocar ele na sala de aula e conseguir que ele vá aprendendo ao longo da vida também, trazer outros públicos, não só o jovem, mas a pessoa que já está no mercado de trabalho há algum tempo, até o idoso voltar a estudar. Agora tem tanta facilidade de fazer online, de assistir o vídeo, mas a educação ainda precisa dessa revolução, desse novo modelo, e a gente não vê isso por parte do Ministério da Educação. Então, você destacou, Sigolo, que não temos ainda as notas do Enem, acho que está previsto para o final do mês de março, né? E pode até haver um atraso em relação a isso. Dá para ingressar com nota do Enem, nota anterior do Enem, prova feita em outro momento? Sim, aqui na Universidade do Brasil a gente permitiu qualquer Enem, então desde 2009 até 2019 poderia apresentar nota do Enem, e essa nota seria aceita no processo vestibular. Aí cada instituição faz o seu modelo, mas aqui na Universidade do Brasil, por exemplo, a gente já não tem mais o vestibular aberto. Depois que o estudante tiver essa nota do Enem, ele vai entrar no segundo semestre. Então, já fica prejudicado de alguma forma. Para a gente finalizar esse tópico, então, a expectativa é de perda de 1 milhão de calouros aí pelas faculdades particulares. Dá para saber qual é o curso mais impactado com essa perda? Qual que vai ter menos gente ingressando? Olha, eu acho que são os cursos mais comuns, assim, vamos dizer, administração. Acho que os cursos mais que tem menos demanda vão fechando. A gente não tem aluno, vai ter que dispensar os professores, vai ter que fechar a sala de aula. Isso vai causando um efeito muito ruim em toda a cadeia. O curso de medicina, que é o curso mais caro em qualquer instituição, que tem muita demanda hoje, está muito aquecido até pelo momento, tem muito apelo,
mas realmente tem um gargalo econômico que o estudante não consegue pagar. Ele até quer estudar, tem uma vontade de ser médico, de salvar vidas, mas ele não consegue pagar uma mensalidade que gira em torno aí de 8, 9, 10 mil reais por mês, que é muito alta, porque é uma formação muito especializada, no mínimo 6 anos de curso. Então, eu acho que muitos cursos vão fechar, muitos cursos vão deixar de ser presencial, partir só para o EAD, e isso vai causar um impacto grande em toda a cadeia. 12h31, chegando agora aqui para a nossa conversa, eu vou apresentar o Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial. Boa tarde, Daniel Matos, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde, Mauro. Tudo bem, você e os colegas também? Aqui estamos bem. Então, vamos falar sobre o seguinte, a gente já até no início do programa debateu aqui toda a decisão de ontem, do ponto de vista político, do ponto de vista do marketing eleitoral, né, o impacto da decisão do ministro Fachin, que traz de volta para a disputa em 2022 o ex-presidente Lula. Agora, ontem a Bolsa de Valores teve uma queda expressiva, o dólar subiu, a Bolsa acho que caiu em torno de 4%. Estou vendo agora aqui que hoje a situação está um pouco mais calma, né? Está uma estabilidade aqui. Deixa eu só verificar novamente para não dar informação errada. 0,22% de alta para a Bolsa, mas o dólar deu uma boa disparada, beirando 5,90, né? 5,86. Como é que está o mercado aí no geral? Pois é, a decisão do ministro estressou o mercado, né? Porque o mercado não aceitou bem essa questão de anular por questões processuais. Logicamente, com a decisão monocrática, ainda cabe a decisão do pleno, que a PGR, imagino, vai fazer o recurso cabível aí para manter a discussão. E por essa razão também hoje o mercado diria assim, tá controlado, né? Porque antes desse anúncio o mercado vinha esboçando uma reação que já tinha tocado na mínima, ele já estava começando a ensaiar uma recuperação do movimento de alta, e aí você tem essa notícia no período da tarde em que o mercado realmente estressou, e por ele ter estressado, né, o que acontece? Isso aumenta a percepção risco-país, e por essa razão que o dólar chegou a tocar, se eu não me engano, 5,88, 5,86 esses dias, né, que a percepção do risco não quer dizer que seja um risco efetivo, mas é uma percepção do risco, e que isso logicamente precifica, né, que é refletido nos preços dos ativos do Brasil, uma pena. Bom, aí a gente tem essa alta, 1,45% no dia de hoje, 5,86%. Essa é a movimentação do dólar. Bom, já estamos na parte da tarde, deve ficar por aí, né? Acredito que sim, a menos que o Bacen faça algum tipo de intervenção, né? Porque aqui no Brasil nós adotamos o sistema de bandas sujas, ou seja, existe uma banda fictícia em que o Banco Central permite a flutuação do dólar. Quando o dólar escapa essa flutuação para cima, o Banco Central intervém, faz um swap cambial, forçando a redução do preço do dólar e controlando essa alta. E a perspectiva do mundo, né? Como é que o mundo vê esse ambiente econômico de ontem para hoje? O ambiente econômico do Brasil? Então, existe um índice, que é o índice do Fraser, que é o Índice Mundial de Liberdade Econômica. Infelizmente, né, o judiciário, o legislativo, o judiciário e as normas no Brasil, elas têm uma média muito baixa, né? De 0 a 10, o Brasil ele tem uma nota média de 4 a 4,5, não chega até 5 pontos, que seria a mediana ali, a média, né? O que demonstra a ausência de confiabilidade no sistema judiciário e no sistema normativo de uma forma geral, né? Construção de leis, decisões, né? E isso é mensurado no mundo, então o Brasil, só daqui da América do Sul, ele é um dos países que tem menor liberdade econômica. Aqui na região da América do Sul, os países mais livres são Uruguai e Chile. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, com a gente falando sobre este momento da turbulência de ontem para hoje em relação ao mercado financeiro por conta das últimas notícias aí, por conta da decisão do ministro Fachin ontem, que anulou aí as condenações do ex-presidente Lula com a possibilidade dele participar das eleições do ano que vem. Daniel, muito obrigado pela presença. Até a próxima oportunidade. Agradeço, uma boa tarde aos colegas.
12h35, eu vou fazer aqui uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Olha, minha gente, a Covid-19, infelizmente, ainda circula aqui pela cidade, só que este ano a gente consegue já ver a luz no fim do túnel, e nessa luz dá para ler a palavrinha vacina. É isso aí, gente, a vacina está aí, chegou, a Prefeitura de São Paulo está vacinando a população, começou pelos profissionais de saúde, pelos idosos, e se a Prefeitura está fazendo a parte dela, a gente não pode deixar de fazer a nossa, a gente não pode se esquecer de fazer a nossa parte. Os cuidados que a gente vem tomando já há um ano devem continuar até que todos recebam o imunizante. E quais são esses cuidados? Aqueles de sempre, não é, minha gente? Vamos relembrar aqui. Quem precisar sair não deve se esquecer do uso da máscara, de lavar muito bem as mãos com água e sabão e, claro, usar o álcool em gel sempre que possível, permanentemente, né? Fora de casa, o distanciamento social deve ser mantido e sempre evitar as aglomerações. E, além disso, se você pode ficar em casa, se a sua atividade de trabalho te permite isso, continue em casa, fique aí se preservando. A gente já consegue ver a luz no fim do túnel, com todo mundo se cuidando e a Prefeitura de São Paulo vacinando. A gente vai deixar essa pandemia lá para trás. Essa foi a mensagem da Prefeitura de São Paulo aqui para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala, edição de terça-feira, em parceria com o Instituto Orbis de Pesquisa. Diversidade e pluralidade. Essas palavras ganharam peso nos últimos anos, com o mundo todo cada vez mais voltado ao respeito às diferenças. A maior participação de negros, mulheres e da comunidade LGBT é uma luta abraçada por vários setores. E a publicidade percebeu tanto essa necessidade quanto o potencial a ser explorado nesse setor. Só que tem muitos anunciantes e mesmo agências ainda se sentindo desconfortáveis com esse tema. Tony, qual é o potencial a ser explorado nesse segmento? Olha, Mauro, respondendo a você essa questão, e depois vou pedir licença para voltar em dois itens que eu acho fundamentais para os meus colegas. Sim. O mercado publicitário ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu esse mercado bilionário, esse mercado fantástico, esse mercado essencial, esse mercado importante que durante muito tempo ficou como se fosse marginal. As marcas não queriam ter relação com qualquer pessoa desse segmento, pelo menos na sua questão de imagem, e hoje ela entende, mas começa devagar a caminhar nesse sentido. Ainda tem muito para ser desenvolvido, muito para ser ouvido. Me dá a impressão que nós tínhamos um modelo, e esse modelo teve uma ruptura saudável nele, então você começa a ter peças publicitárias com lésbicas, gays, transexuais, etc. Enfim, isso é extremamente positivo, mas isso ainda é muito pouco. Me dá a impressão que a marca está falando assim: olha como eu sou moderno, olha como eu sou bonito, olha, tenho um negro aqui e tenho uma pessoa com síndrome de Down. Não, não é isso. Daqui a pouco isso vai começar a pesar contra se ela não souber lidar com isso. A mesma coisa eu incluo nas pessoas 50 a mais. Mas é um mercado gigantesco, um mercado que, quando fazem as pesquisas, e aqui a gente tem até um patrocinador de pesquisas, a Orbis, é uma proposição legal. As empresas precisam pesquisar para ter exata certeza, parar de achismos. Se você faz uma pesquisa em quem está comprando mais, você vai cair de surpresa. As poucas pesquisas que tem mostram que o mercado LGBT é extremamente comprador, consciente, tem vários perfis de investimento, de consumo de produto, as pessoas mais velhas também têm esse consumo, e aí eles fazem publicidade para outra faixa. Quer dizer, o que está acontecendo? Você está indo numa redoma que está nos livros antigos, mas que isso precisa ser reestudado, precisa ser repaginado. Então, com certeza, eu vejo essa falta aí. E peço licença a você para buscar um item que você tinha mencionado sobre 2022. E, na minha opinião, 2022, sim, já começou. Aliás, começou no começo do ano, depois da eleição para prefeito. E por que isso? Porque a legislação que cuida disso coloca um prazo muito pequeno. A legislação foi feita no calor de muita roubalheira, de muita corrupção nas campanhas. E aí o que ela faz? Diminui o tempo da campanha. Isso é uma imbecilidade,
como se assim fosse resolver os problemas de corrupção. Não resolveu, você não esclarece as pessoas, não dá tempo do debate político ocorrer. O que acontece? Isso é um rio caudaloso, ela não respeitou limites. Então, de uma maneira ou de outra, você entra no debate agora e vai ficar complicado. E fecho falando, me solidarizando com o Felipe no sentido de que eu não sei, para um país, e eu não estou falando desse, de outro governo, estou falando de um país que olha para a sua educação e não consegue implementar, porque tem boas práticas, tem percentuais interessantes para ser desviado, só que não chega na ponta, você não consegue incentivar o estudante, dar recursos a ele, para o nosso maior capital são as pessoas. Você não consegue fazer isso e não consegue proteger as instituições de ensino, bom, não precisa ser mágico para entender o que vai ter no futuro. Tony Mastaller, ainda no nosso assunto aqui da diversidade, qual é o país, digamos assim, onde a publicidade, onde os anunciantes estão bem dentro desses setores, dentro desse setor, entendendo a diversidade, entendendo a pluralidade? Eu gosto muito do que está sendo criado agora na Holanda. Eles já vinham, eles já têm essa cultura, eles já têm esse trabalho mais bem resolvido, desenvolvido, aplicado, respeitado. Uma coisa que é quase não divulgada por aqui, também há bolsões interessantes de trabalho na Alemanha, que fazem esse trabalho mais gostoso. Você vê países com uma cultura maior, e aí isso está ligado à educação. Porque o que acontece, Mauro, e é triste, se as pessoas olharem, infelizmente isso é triste, mas se as pessoas olharem para as peças publicitárias de hoje e as de ontem, elas vão perceber diferenças. O mundo é diferente? Claro, as coisas diferenciaram? Claro. Mas você tem essa diferença porque você não pode, numa peça publicitária, veja bem, grosso modo, brincar com a frase ser ou não ser, se esse cara não conhece Shakespeare, ele não vai entender o que você está falando. Então, quando você tira a educação, tira a cultura do povo, você começa a diminuir, para você encontrar a sua comunicação ligada com as pessoas, você começa a reduzir esse prisma de assuntos e possibilidades. Então, isso é uma teia muito grande, está sempre interligada e que acaba complicando. Esses países que eu citei, Holanda, principalmente, Alemanha e outros também, já estão observando mais isso, já vêm depurando isso há mais tempo, já largaram essa questão de olha como eu sou bonitinho, já partiram para a prática, porque esses segmentos de pessoas têm muito a contribuir com a parte profissional, com a parte de comunicação e com todas as partes. São riquíssimas. O ser humano precisa parar com esse negócio de estranhar o outro. Ele precisa entender que ninguém é igual a ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. Vamos começar pela digital, e entender que isso é o rico de todos nós. Enquanto ele não conseguir fazer isso, enquanto ele olhar o outro como alguém que quer disputar alguma coisa com ele, vamos ficar nessa palhaçada. Felipe, vamos para terminar esse tópico aqui, na sequência eu chamo o nosso intervalo, e a universidade, como é que estão os cursos de publicidade neste filão aí, nesse espectro da diversidade e da pluralidade? Acho que toda a área da comunicação tem um novo momento. O desafio da educação formal é adaptar nessas novas linguagens, esses novos cursos, como é que a gente vai ensinar um jovem que sabe muito, que já mexe com isso 24 horas por dia, como é que a gente vai ter um curso formal mais engessado e seja atrativo, que ele possa realmente desenvolver, aprender, direcionado para o mercado de trabalho, para a produtividade, para a vida dele. E nós temos um desafio maior. Para pedir um curso, eu preciso da autorização do Ministério da Educação, tem toda uma burocracia e está tudo na caixinha. A hora que eu vou pedir um curso diferente, redes sociais, misturado com robótica, com inteligência artificial, com engenharia, com biomedicina, não tem conselho regional que supervisiona, não tem onde pedir o curso. Então, essa educação, a gente tem uma dificuldade de cursos diferentes, porque o mundo está mudando muito rápido. Como é que a gente formata isso? Como é que a gente
consegue dar amplitude. Então, é um momento difícil, mas que tem que tem que puxar essa discussão, e a gente tem que ir adaptando e poder permitir a gente certificar que teve o ensino, que ele estudou ali 4 anos, pode ser matérias diversas, mas que ele teve um conteúdo. Hoje isso é muito difícil para uma instituição de ensino trabalhar e aplicar. Ou você faz o que está na caixinha, ou você não desenvolveu, não aprendeu, parece que você não teve o conteúdo. Faltando 14 minutos para 13h, nós vamos para um intervalo. O Fabiano Souza, não, é o Neildo Neres está com a gente agora, na nossa sonoplastia. O Neildo vai rodar aqui para a gente. Na volta, nós vamos tratar da importância das pesquisas em uma campanha eleitoral. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Faltando 13 minutos para 1, este é o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também por imagens nas redes sociais. Olha, gente, um dos maiores erros de uma campanha eleitoral é não saber as reais necessidades da população. E uma campanha política precisa de dados para ser estruturada com precisão. É necessário mais do que apenas os achismos do candidato e da sua equipe para resolver as demandas de maneira eficiente. Decisões tomadas sem embasamento em pesquisas podem ser um desperdício de tempo e dinheiro, ambos muito escassos em época de eleição. Nesses últimos anos, o que temos aprendido em relação à necessidade das pesquisas, cada vez mais, Lula? É fundamental, né? Não só no setor público, questões eleitorais, mas também no setor privado. A pesquisa, ela te dá nada mais do que uma economia, né, de tudo, de tempo, de dinheiro, de assertividade, né, em cima daquilo que a gente faz. Então, ela é fundamental no mercado publicitário, tá? Sem a pesquisa, a gente realmente trabalha em cima de interpretações e de achismo, como o Tony colocou bem no tema anterior, sobre a comunidade LGBT. É preciso que você conheça o teu cliente para você poder ter essa noção de inclusão, né? Não só por uma questão de consumo, mas por uma questão social, né? As empresas precisam ter responsabilidade social, né, em cima do que eles vão fazendo. E a pesquisa traz essa análise, né, esse database marketing hoje, que é cada vez mais utilizado, você conhecer o teu cliente, você conhecer o teu consumidor, né, ele é fundamental para tudo que uma organização, ou mesmo na política, se torna cada vez mais necessário. No mundo político, eu não consigo imaginar uma campanha eleitoral, um marketing eleitoral, sem a pesquisa constante de intenção de votos, sem a pesquisa constante da avaliação que se faz em cima do seu candidato, né? Então, é lógico que no Brasil tudo vira farinha do mesmo saco, né? O Ibope levou esse termo muito, né, ruim, pejorativo, referente às pesquisas, né? E isso trouxe uma incredibilidade. Atenção em relação à pesquisa, Lula, sobre esse aspecto de que ela representa aquele momento, ela é um retrato daquele momento, qual a tendência que ela está apontando. Porque às vezes você pega uma pesquisa eleitoral no dia anterior, a urna passou a mostrar um dia depois. Exato. No mundo político existe muito isso, né? Um fato, um acontecimento, ele pode mudar a tua cabeça, a tua intenção de voto, a tua percepção sobre aquela certeza que você tinha antes. Então, obviamente, que o que se questiona muito é da credibilidade disso,
né, do julgamento que se faz num erro de pesquisa que muitas vezes ele chega realmente a ser gritante e causa em nós a estranheza de como foi feito, se tem algum, né, investimento da seriedade da pesquisa realizada. Então, existe todo esse debate em cima da pesquisa, mas eu acredito, sinceramente, que a pesquisa ela é a base, o alicerce para qualquer trabalho, qualquer estratificação da realidade do hoje, para tudo que você vai fazer, para as tendências, para o que você vai lançar, para o que, enfim, para o que o mercado vai consumir. Agora, perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade para vocês, para que a gente consiga responder a todas as questões. Valéria Torres, na nossa audiência no YouTube. Tony Mastaller, ela pergunta, uma boa campanha pode convencer os eleitores a votarem com mais cabeça e menos coração? Como fazê-los ouvir os argumentos? Pergunta a Valéria Torres. Bem breve, Mastaller. Valéria, com certeza, é uma boa campanha, e essa é uma campanha ideal, que faça com que as pessoas tirem a emoção e pensem na razão. Na questão exatamente política, é fundamental. E eu digo para todo candidato que eu venho conversar, eu falo, me mostre as suas atitudes para que a gente possa divulgar as suas coisas, a realidade. Contra fatos não há argumentos. Nós somos tomados por uma enxurrada de fake news atualmente. Então, temos que tomar cuidado e cada vez mais ter cabeça, ter discernimento e fazer também a nossa pesquisinha, nós pessoalmente, observando quem é o cara, mas o que é mesmo que ele fez? Outro dia eu me surpreendi. Um pretenso cliente nosso falou, fez reunião com a gente tudo, a hora que eu fui levantar o cara, meu Deus do céu, era um cara que eu não queria como cliente. Então, assim, temos que observar isso. Lula, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência aqui de todos os dias, obrigado aqui pela pergunta, seu Jaime, mais uma vez. Ele pergunta a sua avaliação sobre uma eventual candidatura de Ciro Gomes para presidente da República no ano que vem. Olha, o Ciro é uma figura, né, política importante aí no cenário nacional, tem uma rejeição muito grande dentro da própria esquerda, né, apesar de ser um político de centro-esquerda, mas eu acredito que o Ciro perdeu força nas últimas eleições, né? Perdeu força e talvez tenha perdido para ele mesmo, né? Me parece que o Ciro, às vezes, tenta, de alguma forma, implementar as suas ideias na marra, né? Apesar de algumas delas terem certa reverberação. Mas eu, sinceramente, não vejo Ciro como essa figura que vá contrapor, tanto para a esquerda quanto para a direita, né, essa figura central de moderação, centro-esquerda, né, que tenha, digamos assim, que seja aceito pela direita. Né? Então, eu não vejo Ciro Gomes nessa figura. Juliana Rocha, nossa audiência no Facebook. Felipe Sigolo, ela pergunta como evitar o Fla-Flu também na questão da volta às aulas. Não seria possível uma priorização de verdade para alunos e professores, inclusive na vacinação? Eu defendo a prioridade para os professores na vacinação, mas acho que, principalmente aqui no estado de São Paulo, o secretário Rocieli Soares está certo em manter as escolas abertas. Muitos alunos da rede básica não têm acesso a nenhum tipo de aprendizagem, nem a merenda. Então, mesmo na fase vermelha, as escolas estando abertas, acho que é um alento, é uma opção para quem não tem outra forma de aprender, não tem internet, não tem um tablet, não tem um computador que possa assistir a aula online. Então, acho que está correta a decisão do secretário Rocieli, secretário estadual de Educação, em deixar as escolas abertas. E a gente está aprendendo, né? Um processo de aprendizado, porque ninguém esperava a pandemia tão longa, é só a vacinação mesmo que vai resolver essa questão. E bem brevemente, Lula Rocha, aqui o Carlos Henrique Mota, nossa audiência no Instagram, pergunta o seguinte, o tema é extenso, então, mas eu sei que você vai fazer aí de forma objetiva. Quais são as principais diferenças da propaganda paraense para o sudeste aqui do país? É possível levar a mesma mensagem a todo o estado ou cada região do Pará? Tem um público muito específico? Sim, cada mercado é um mercado, mas obviamente que nós
A publicidade, ela hoje tem uma mensagem, né, muito global. Então, o mercado do Pará ele difere muito em questões culturais, em questões educacionais, em questões, né, de exigência de mercados diferentes, como o mercado de São Paulo, por exemplo, o mercado daqui. Mas, em matéria de comunicação, é possível, sim, se criar uma empresa com raízes, por exemplo, locais, que tenha uma comunicação e uma linguagem nacional, né? Assim como a gente trabalha muito aqui a questão da comunicação local, né? De trabalhar muito da percepção do que o paraense aceita ou do que o paraense tem mais, digamos assim, a aceitação dos temas e produtos da sociedade, né? Lula Rocha, você está com a palavra, o nosso tempo se esgotando, vamos para as despedidas de cada um, começo com você, bem breve. Bom, muito obrigado pelo convite, foi um prazerzão passar essa hora aqui com vocês. Qualquer coisa eu vou mandar aí uma tigela de açaí para todo mundo, um pato no tucupi para poder agradecer, um tacacá, né, para agradecer essa participação aqui. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição em outras oportunidades. Muito obrigado, Lula Rocha. E bem brevemente também, Felipe Sigolo. Agradecer a oportunidade, mandar um abração para o Fausto Camunha, mandar um abraço para os nossos alunos lá no Pará. Tem muitos alunos do ensino à distância da Universidade do Brasil, Santarém, Tucuruí, diversas cidades. E um abraço aí a todos os nossos amigos que participaram junto. Tony Mastaler, você encerra? Sim, eu queria agradecer ao Fausto pelo convite, aos colegas de bancada aqui, Felipe, Lula, que conversa gostosa. Eu sempre digo que a gente devia instalar uma taça de vinho, se esse horário fosse no começo da noite, porque isso aqui é muito agradável e é conversando, trocando ideias que a gente vai chegando cada vez mais a levar para todas as pessoas consenso, equilíbrio, entendimento de que às vezes nós não temos a mesma ideia, mas temos que respeitá-las e aprender com o diferente. Eu acho que é maravilhoso poder participar desse programa, porque ele tem muito isso, pegar diversas pessoas. Olha só, o Lula lá em Belém, o Felipe eu aqui em São Paulo, teve gente mandando de Minas aqui já para o meu WhatsApp. Eu falei, poxa, isso é que é gostoso, as pessoas aprenderem. Muito obrigado. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, em parceria com o Instituto Orbis de Pesquisa, o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Participaram com a gente o Felipe Sigolo, reitor da Universidade do Brasil, Lula Rocha, publicitário, sócio da Sim Comunicação em Belém, no Pará, e o ator e publicitário Tony Mastaler, diretor e criador de estratégias de marketing político. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a você, ouvinte e também espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias, 1h em ponto. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.